que o Ancelotti mais temia foi confirmado. Militão está fora da Copa do Mundo. Mas e aí? Qual que vai ser o substituto? Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de seleção brasileira, de Éder Militão. Aconteceu o que todos já temiam, principalmente o Ancelotti. Militão está fora da Copa do Mundo e hoje a gente vai falar quais que são as opções para substituir o Militão, tanto na sua própria posição no time titular. Ele provavelmente seria não só titular, como lateral direito da seleção brasileira, e também falar quem substituiria na convocação, porque lembrando, o Ancelotti quer 5 zagueiros, 4 já estão confirmados, mas e aí qual que seria o quinto? Então hoje a gente vai falar dessas opções, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, e bora começar! Pessoal, o Militão era uma peça muito importante para esse esquema do Ancelotti e também para toda a seleção brasileira. O Militão, como um grande líder também, era um cara que é um ótimo zagueiro, mas que também ajudava na lateral direita e seria o nosso lateral direito titular pela falta de opções que sejam ali carimbadas, muito boas, que podem ser titular. Então o Militão ajudou muito a seleção brasileira e vinha ajudando muito, vinha sofrendo com muitas lesões, é verdade, mas já era figurinha carimbada do Ancelotti para esse time titular, não só para a convocação, mas como para o time titular da seleção brasileira, num setor que a seleção brasileira é bem precária. Então, gente, por lesão, Militão está fora da Copa do Mundo. E bora falar as opções que o Ancelotti tem para substituir Éder Militão. Opções do Ancelotti. Como eu disse, para assumir a 5ª vaga de zagueiros na convocação final, que será no próximo dia 18, a gente estará aqui na pós-convocação falando de tudo, reagindo a essa convocação. Quero a presença de vocês. Dia 18, logo depois da convocação, a gente vai estar aqui fazendo o pós, a minha reação pós-convocação, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que a gente pode esperar dessa convocação para a Copa do Mundo, para buscar o tão sonhado hexacampeonato. Então, os jogadores que estão brigando para assumir uma vaga que agora ficou deixada pelo Militão na convocação, nos 26 convocados, é Alexandro do Lille, Beraldo do Paris Saint-Germain, Murilo do Nottingham Forest, Ibáñez do Al-Ahly, Thiago Silva do Porto e Léo Pereira do Flamengo. Indo nome por nome, vamos começar aqui pelo Beraldo. O Beraldo, eu acho que a gente pode tirar dessa discussão, é um cara que não traz segurança defensiva e até o próprio Luiz Henrique que treina ele, até o próprio Paris Saint-Germain, que é o clube dele, percebeu isso e agora ele nem joga mais zagueiro direito e vem jogando muito bem nos últimos jogos, é verdade, mas não é de zagueiro, é de volante. Então o Beraldo, eu acho que a gente pode arrastar ele um pouquinho ali pro lado nessa discussão, que eu acho que não tem muito cabimento a gente discutir o Beraldo nessa convocação como zagueiro, sendo que ele não estava jogando bem de zagueiro e agora está jogando muito, mas como volante. E a gente tem o Alexandro Ribeiro do Lille, é um cara que mostrou muita segurança defensiva quando foi convocado pelo Ancelotti, também com Dorival jogou muito bem, mas é um cara que agora, depois de uma sequência grandiosíssima de lesões, não vem conseguindo ter uma constância grande como estava tendo antes na equipe do Lille. Hoje nem vem mais sendo titular. Nos últimos 5 jogos do Lille, ele ficou no banco, nem entrou os 5. Então eu acho que nem o técnico do Lille acredita mais no potencial dele ali para essa temporada, então muito menos o Ancelotti, né? Mas é um cara que eu gostava muito, mas que pena que não conseguiu ter continuidade. Então como a gente falou do Beraldo, vamos arrastar ele um pouquinho ali pro lado, que também não tem como a gente ficar discutindo um cara
que não tem vaga carimbada nem ali no Lille. Nós temos também o Léo Pereira do Flamengo e eu acho que eu vou arrastar ele também aqui um pouco pro lado, por quê? Porque o Léo Pereira, na minha opinião, já vem como quarto zagueiro. Eu acho que essa quinta vaga ficava ali em aberto pelas questões físicas do Militão e agora, confirmado ele fora da Copa, o Léo Pereira eu acho que já entra, é um cara que o Ancelotti gostou muito, é um cara que jogou bem contra a Croácia e é um reserva, eu acho que não faz muita diferença, tudo bem, e esses caras que vão entrar na vaga do Militão, provavelmente na convocação vão jogar de zagueiros e não de lateral. Para jogar de lateral, para ser titular na vaga do Militão na seleção brasileira, já a gente vai falar que é o mais importante, que vocês estão mais interessados. Então, Léo Pereira a gente puxa para cá, porque mesmo se o Militão fosse, Léo Pereira já estaria nesses 26 convocados, pelo menos na minha lista. E a gente tem um cara que também é muito curioso a gente falar dele, que é o Murilo do Nottingham Forest. As últimas 2 partidas dele não gostei muito, venho acompanhando muito ele para principalmente falar muito dele aqui no canal, porque é um tema importante pra gente falar. É um cara que só foi convocado uma vez na seleção brasileira, cria do Corinthians e agora está no Nottingham Forest jogando muita bola. E é um cara que só foi convocado uma vez na seleção brasileira e foi nos amistosos ali contra a Colômbia e contra a Argentina. Só entrou e ainda titular no jogo contra a Argentina, aquele famoso 4-1 que os hermanos meteram na gente. Não são nossos hermanos, né? Rivais, mas meteram 4-1 na gente. E o Murilo fazendo uma partida horrorosa, tenebrosa, e eu acho que isso ficou muito na cabeça de todos os treinadores agora que passam pela seleção brasileira e muitos torcedores. Eu acho que não dá pra pesar muito nele só por causa daquela atuação, porque se fosse só pra pesar por aquela atuação, por que o Wesley continua sendo convocado? Por que o Bento continua sendo convocado? Não tem como. Então eu acho que não dá pra pesar muito nisso, eu acho que não tem como é que a gente vai falar? Não tem muita lógica a gente ficar debatendo se o Murilo tem que ser testado novamente ou não só por causa daquele jogo. Então, se teve jogadores que foram testados naquele jogo pela primeira vez, continuam e já estão com vaga carimbada na Copa, eu acho que o Murilo tem que ser discutido. É um cara que, pra ser reserva, tudo bem, eu levaria. Não acho que nas últimas partidas, assim, tem recuperado a constância, é claro, mas não acho que é um cara nossa, tá jogando pra caramba, tá jogando bem, mas não acho que é aquele, nossa, que craque e tudo mais. Pra zagueiro eu levaria, mas eu acho que não tem mais espaço para teste, então tira ele e também tira outro cara que entraria aqui, que é o Thiago Silva, mas eu acho que não tem como, por mais que ele ainda esteja muito bem, é um cara que infelizmente já passou a fase dele na seleção. Vou tirar os dois aqui, mas menção honrosa pro Murilo, tá jogando muita bola. Se o Ancelotti também convocar pra Copa, pra mim tudo certo, vou estar felizão. Eu acho que é um zagueiro que vai ser um ótimo reserva ali, que pode entrar e ter uma segurança defensiva enorme para a seleção, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Outro cara que eu acho que desse daqui é um dos meus favoritos para assumir essa vaga do Militão na convocação. Esse cara é o Ibañez, do Al-Ahly. E o Ibañez é um fator muito curioso, que ele pode entrar nessa vaga do Militão também, por ser também um cara com características quase idênticas do Militão. É um bom zagueiro, um zagueiro que vem jogando muito bem em seu clube, tudo bem que lá é a Arábia Saudita, eu não sei até onde a gente pode considerar isso daí, enquanto o Militão tá jogando no Real Madrid, né? Então, acho que é meio diferente, assim, a gente comparar isso. Mas, em características, o Ibañez, ele também joga como lateral direito, até jogou na última convocação que foi testado pelo Ancelotti, tanto contra a França, tanto contra a Croácia. Gostei dele, eu acho que não é um cara que também, como o Douglas Santos, que a gente fala ali do lado esquerdo, não é um cara que vai aparecer muito, é um cara que provavelmente você não vai ver ali, é um cara que não vai errar pouquíssimo para você, e também é um cara que não vai fazer nenhuma caca, e também não é um cara que vai chegar ali na linha de fundo e fazer uma jogada genial. Então é um cara que provavelmente ninguém perceberia se estivesse em campo. Então é um cara que, como o Douglas Santos, é um cara que
traz segurança defensiva também, não traz nenhuma preocupação pro Ancelotti. Gostaria dele ali como quinto zagueiro na convocação. Eu ficaria entre ele e o Murilo, na minha opinião. Eu deixaria o Ibañez por já ter sido testado mais, também o Murilo testado menos, só uma vez, na verdade. Gente, e a gente tem na lateral direita, quem vai assumir a vaga de titular ali do Militão? Se a gente pega o Murilo na convocação, o Murilo é zagueiro, nunca jogou de lateral direito, descarta ele. A gente tem o Ibañez, que a gente levou agora em consideração na parte da convocação, e a gente tem o Wesley e o Danilo. Wesley e Danilo, que são praticamente reservas imediatas do Militão, e o Danilo junto com o Ibañez, como a gente já sabe muito, é um cara que vem sendo muito criticado, o Danilo. Eu gosto dele, é um cara que não tá em seu auge, claramente, mas é um cara que também, eu acho que eu já falei muito essa frase, mas traz muita segurança defensiva. Então, o Danilo é um cara que erra pouco e é um cara que me agrada muito. Eu sei que muita gente deve estar pensando no saudosismo e, tipo, ganhou muita coisa, era um bom lateral direito antes e continua sendo. O que ele fez no segundo semestre da última temporada pelo Flamengo foi genial e muitas pessoas não param para pensar nisso. Então, a gente tem o Ibañez e o Danilo e a gente tem o Wesley. E o Wesley, eu acho que só entraria na vaga de titular na lateral direita, na minha opinião, se fosse um jogo só para atacar. Porque se fosse só para defender, a gente percebeu isso contra a França, o Wesley é horrível defendendo. É um cara muito esforçado, mas muito fraco defensivamente falando. E hoje ele nem joga na lateral direita, ele joga de ala, e não é nem direita, é esquerda, na Roma. Então eu acho que ele vai descartar ali, só se for ali no jogo do Haiti, que aí pode ser titular, pode tacar quem você quiser, Ancelotti, para ser nosso lateral direito. Mas para enfrentar timaços como França e Inglaterra, que provavelmente a gente vai enfrentar esses times se a seleção chegar longe, pelo menos a Inglaterra provavelmente a gente vai, então não pode assumir a bronca ali de colocar o Wesley e um cara que é muito fraco defensivamente falando. Então eu ficaria entre Ibañez e Danilo. O Danilo é um cara que traz mais segurança para mim, por também características próprias, características iguais, assim, do Militão praticamente, eu iria de Danilo na vaga titular. E, gente, uma curiosidade, se muitos falam, a defesa de 2022 era muito melhor, o lateral direito também, o lateral direito da seleção na Copa do Mundo antes do Militão assumir a vaga ali, porque o Danilo só foi para a lateral esquerda porque o Alexandre lesionou, ele teve que ser improvisado, aí teve o caso do Daniel Alves, o Danilo começou como nosso lateral direito e provavelmente vai começar de novo. Então, é um cara que já vem estando no radar ali do time titular e é um cara que muita gente questiona, mas se você parar pra ver também nas últimas convocações, nas últimas listas finais de últimas Copas, ele sempre aparece ali e provavelmente também como seu titular. Então, gente, essas são as opções. O que vocês acham ali na convocação, na parte de lateral direita? Comenta aqui quais seriam as opções, concretas de vocês para assumir a vaga, para substituir o Militão. E essas foram as minhas opiniões, deixando claro. Então eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Comenta para eu ficar sabendo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os seus amigos, sua família, porque aqui eles vão ficar por dentro de tudo, da seleção brasileira, do mundo da bola. Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!